Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso CERS. Eu sou o professor Rodrigo, estou aí acompanhando vocês nessa caminhada para os concursos das defensorias públicas. Eu sou defensor público do estado de Minas Gerais. É um grande prazer que a gente se encontra aqui hoje para falar sobre um tema muito importante: como eu devo estudar para a prova objetiva, como que eu tenho que ler a legislação seca. Como eu devo potencializar o meu estudo a respeito da legislação seca? Pois é, isso é muito importante e o que eu vou falar aqui pode fazer com que você ganhe tempo, e nós sabemos que tempo é o bem mais precioso nos dias de hoje, não é, pessoal? Não está sobrando tempo para nada. Esse momento que estamos vivendo, essa pandemia toda, até nos trouxe a refletir que, mesmo com a ausência de coisas para fazer, o tempo continua curto. Então, pois é, o que eu tenho aqui para falar com vocês é a respeito de como nós devemos manejar a legislação seca, a lei seca, como você deve estudar. Primeira coisa, vá ao edital do concurso no qual você almeja, aquele concurso que você gostaria de prestar, ou se você já está inscrito, pegue o edital do concurso. Vá atrás das legislações mais atualizadas. Se você gosta de ler a legislação através de materiais na web ou em PDF, nós vamos falar sobre um meio que você tem como estudar, grifar isso aqui no seu computador. Se você ainda é adepto do papel e gosta de ler o seu vade-mecum, a primeira dica que eu vos dou: procure um vade-mecum extremamente atualizado, ou se você não tem ele com as últimas atualizações porque não saiu tiragem, imprima as últimas leis importantes. Como eu sei quais leis são importantes? Se você está estudando todas as leis federais que tenham alguma consideração a respeito das matérias constantes do edital, são leis importantes. Leis federais que alteraram, de alguma forma, algum dispositivo das legislações que dão forma, que dão corpo às matérias que você está se preparando, essas legislações devem ser impressas e aí você colaciona elas ao seu material, ao seu vade-mecum. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho de como você deve trabalhar, você, o candidato que gosta de ler em papel. Tá. Ter a legislação atualizada, fundamental. Segundo ponto, você deve ler os tópicos que são extremamente importantes no edital e correlacionar esses tópicos à lei seca. De forma que você vai, na medida em que você for lendo a legislação seca, um exemplo, na parte geral do direito civil, em que você vai falar sobre capacidade, em que você vai falar sobre bens, em que você vai falar sobre a prescrição, sobre ato jurídico, sobre negócio jurídico, haverão artigos em que dão estrutura ao tema e haverão artigos que são especificidades ao tema. Eu digo que vocês devem alterar a cor do pincel marca-texto. Isso mesmo, vocês vão usar um pincel marca-texto para enaltecer, para grifar aquele tópico que é mais importante para você e que precisa ser revisto na véspera da prova. Aquele conceito legal, aquele ponto fundamental, aquele ponto estruturante do tema, você vai grifar de uma cor. As exceções, as situações em que, de alguma forma, são exceções a um conceito geral ou que tragam alguma especificidade, com outra cor. Esse é o candidato que trabalha com duas cores. Exemplo, um amarelo e um rosa. Típicas cores aí, mais utilizadas pelos concurseiros para grifar o seu vade-mecum. Existem aqueles que gostam de alterar. Alterar incluindo outras cores, verde, azul, até mesmo o laranja. 5 cores. Como que eu vou grifar o vade-mecum? Cuidado.
Não vamos transformar o vade-mecum em um instrumento hipergrifado, né? Haverá mais desperdício de tinta do que alcançará o objetivo almejado, que é você enaltecer os pontos importantes. Se você gosta de usar várias cores, a primeira coisa a se fazer, faça a designação de qual cor será usada para determinado assunto. Exemplo, se você vai tratar de tópicos estruturantes, fundamentais da temática, use para isso uma determinada cor. Amarelo. Se você vai tratar de exceções, as regras que constam desses tópicos fundamentais. Rosa. Se você vai trazer alguma ideia que seja muito mais importante, que costuma cair em prova, e aí você quer usar uma cor verde. Se você quer colocar algum tema que é importante para você, porque você sempre esquece, usa a cor laranja. E assim você vai montando isso, mas coloque isso marcado lá na sua mesa, na sua sala de estudos, no seu local de estudo, o que cada cor significará. Porque se você padroniza isso, fica muito fácil de você, quando pegar o seu vade-mecum para rever as matérias, verificar o que você entendeu como importante, o que são exceções, o que costuma cair na prova e aquilo que você costuma errar. Então, essa gama de cores que você vai estabelecer, que você vai dar referência a elas para que sejam usadas no grifo do seu vade-mecum, do seu material impresso, do seu material legal, da sua lei seca, é que te dará o norte disso. Não vamos sair grifando todos os dispositivos, pessoal. Existem dispositivos legais que nada mais são do que complementações a um conceito fundamental e que, através dos seus outros estudos, material de aula, os seus livros, as suas sinopses, as suas videoaulas, você já absorveu, não tem necessidade de você fazer grifos. Não vamos transformar o vade-mecum numa miscelânea de cores, que isso só vai dificultar um pouco o seu estudo, porque além de talvez até te deixar mais tenso com aquela miscelânea de cores em todas as páginas, em todos os artigos, isso vai fazer com que você refute esse material e queira comprar um novo, inevitavelmente. Então, cuidado, vamos marcar, mas marcar aquilo que realmente é importante. E o que é importante não é só aquilo que é importante no conceito geral, é aquilo que para você é importante, ou porque você sempre confunde, ou porque você sempre esquece, ou porque você de alguma forma quer gravar, quer decorar aquilo, porque você sabe que é necessário. Outro ponto que nós agora falamos de marcações eficientes. Outro ponto que nós podemos falar aqui é como você trabalha isso se você usa um vade-mecum em PDF. Você terá oportunidades nos seus apps aí de fazer esse grifo através do seu computador. E da mesma forma como você utilizou, selecionou as cores das canetas marca-textos para fazer esse trabalho, você vai alterar as cores aí nos grifos do seu material em PDF, em doc, em outro formato. Mas pensem no seguinte, é necessário que você tenha essa marcação estrategicamente colocada para atender às suas necessidades, as suas vicissitudes em erros, as suas necessidades de fixação do aprendizado. Você tem que destacar os pontos chaves da lei seca, porque assim será muito útil para a sua memorização. Mas o senhor está dizendo marcação, falou que marcar tudo nos traz aquele sentimento de repulsa ao próprio material. O que eu devo fazer, então? O ideal é que você faça as marcações apenas após algumas leituras. Ou seja, que você já tenha revisto aquele material, aí você grifa na segunda, na terceira vez que você está lendo aquele tópico do Código Civil, por exemplo, do Código Penal, aí você faz os grifos daquilo que é importante segundo a sua concepção, daquilo que você esqueceu ao voltar, ou daquilo que de alguma forma você não consegue compreender ou que é exceção. Assim você conseguirá identificar quais são as principais expressões e destacar apenas as mais importantes. Um ponto. O senhor está dizendo grifar expressões, é isso mesmo? Isso.
não é para você sair grifando todos os dispositivos. Você vai grifar aquilo que é importante dentro de um artigo, dentro de um parágrafo, dentro de uma linha ou letra. É importante que você destaque aquilo que para você seja importante, seja fundamental. Uma dica que eu acredito ser a dica padrão ouro em relação às marcações é realizá-las após fazer alguns exercícios. Assim, você destacará os pontos mais cobrados em provas e poderá identificar as pegadinhas, as exceções, né, que a banca costuma dar. Outro ponto que é referência, que é padrão ouro para você fazer um bom estudo de lei seca. Além de você conhecer a banca através dos seus professores aqui do CERS, é bom você resolver questões. Resolver questões da banca que você está se submetendo a fazer a prova. Ou seja, você está aqui no cursinho, está conosco, nós professores te passamos o perfil da banca, e aí é bom que você tenha em mente, você tem que resolver questões daquela banca. Se a sua banca é a VUNESP, se a sua banca é a FUMARC, se a sua banca é o CESP, se a sua banca é lá em Minas Gerais, meu estado, salve Minas Gerais aí, a Fundep, a gestão de concursos, que aplica as provas da Defensoria de Minas, eu digo para vocês, faça todo tipo de prova que aquela instituição, gestão de concursos, Fundep, FUMARC, CESP, VUNESP, aplica. Porque você vai conhecer a linguagem que os examinadores utilizam. Qual é o perfil metodológico, pedagógico que aquela instituição segue. E se você consegue fazer isso repetidamente, fazer os exercícios, você vai estará se preparando para os comandos constantes das questões. E se você se prepara dessa forma, a sua capacidade, a sua possibilidade de acerto aumenta. Acreditem, aumenta bastante. Um estudo focado economizará muito seu tempo. Você verá como que aquela 1 hora de peleja de estudo se transforma em 20 minutos potencialmente. É importante vocês terem em mente isso. Estudo focado, estudo determinado, estudo restrito a apenas o que é extremamente relevante, o que cai é o estudo potencialmente bom, potencialmente produtivo e que te levará à sua aprovação, né? Embora você tenha aquele anseio de fazer uma leitura, um estudo completo, estudar todo o direito civil, eu vou te dar uma dica. Para um concurso, o candidato que quer ser bom em tudo, 100%, não consegue ser bom 100%, porque nós nunca saberemos 100% de tudo, nunca conseguiremos ter 100% de certeza sobre todas essas disciplinas. O candidato que estuda inteligentemente, ele sabe que ele precisa ser um bom candidato, estar bem preparado, e o que é bem preparado? Ter uma nota de qualidade, sem necessariamente ter aquele conhecimento exaustivo, não precisa ler toda aquela doutrina, decorar toda aquela doutrina, porque é um excesso de material e, lamentavelmente, não vai ser útil para o seu concurso. Pode ser útil para um mestrado, um doutorado, ou até para você, uma questão pessoal sua, de dominar determinadas matérias em 100%. Mas aqui para o seu concurso não, isso só vai te atrapalhar. Então fixe em seguir as diretrizes dos seus professores e estudar aquilo que é extremamente importante, ou seja, aquilo que cai no seu concurso, não é mesmo? Resolver as questões é algo importante para você saber o que você vai grifar lá na sua legislação seca, ou que você vai marcar aí no seu PDF de legislação. Assistir às videoaulas, seguindo a leitura da legislação seca, é uma dica importantíssima para você que se prepara para a primeira etapa seguir. De nada adianta você ir preparando um caderno de anotações se você não conhece a legislação subjacente à aula. Então, uma dica aqui de alguém que já fez isso errado. Eu fazia caderno, eu não me preocupava com a lei. Muitas vezes eu me recordo de estar na cadeira de um cursinho e assistindo a aula. Naqueles tempos as aulas eram extremamente presenciais. Nós tínhamos aqui a possibilidade até de abrir o vade-mecum
e fazia anotação, mas eu não fazia. Resultado disso, um excesso de anotações e, lamentavelmente, um excesso de reprovações. Por quê? Na primeira etapa, a probabilidade da legislação seca cair é infinitamente maior do que nas outras etapas. Quem quer fazer prova dissertativa, aí sim vai buscar aquele conhecimento doutrinário específico e tal. Mas agora, nesse momento, você que está sedimentando o seu conhecimento, que está brigando por pontuações na primeira etapa, você tem que conhecer lei seca, fundamentalmente. Não que você não tenha que conhecer a doutrina, a jurisprudência, os pontos específicos, as especificidades e atualidade dos julgamentos do STF, do STJ, isso é importante, mas você tem que ter base, e a base é através da legislação. Se você conhece a lei, tudo fica mais fácil, hein, pessoal? Então fica aqui a dica, assista a videoaula com o seu Vademecum, com o seu PDF aí na tela, e você vai fazendo as marcações na medida em que o seu professor enaltecer que aquele ponto é importante. E para a gente chegar no ponto X, repetição, repetição, repetição e repetição. Quanto mais você repetir o seu estudo de legislação seca, mais você vai gravar. A sedimentação do estudo, isso é provado cientificamente, depende de repetição. Ora, existem estudos que dizem que você é muito bom em alguma coisa que você faz, se você repete isso há muitas horas, muito tempo da sua vida. Um exemplo, nenhum músico notável nasceu notável, ele precisou estudar, ele precisou praticar. Às vezes nem tanto por ter algum tipo de dom que facilitou, ou eles foram acertadamente instruídos para potencializar o aprendizado. Mas eles não nasceram prontos. É isso que eu quero te dizer. Acreditem, não. Eles foram atrás, eles passaram horas se preparando. E isso é necessário para que você também tenha em mente que você passará horas se preparando, horas repetindo. E aqui para você a repetição é importante, é válida, tá? Revisão. Revisão é a dica fundamental. Depois que você assistiu a aula, grifou os pontos importantes, estabeleceu sua metodologia de grifos, a cor das tintas, a cor das canetas, a cor da marcação aí no seu computador, o que eu quero dizer? A hora da revisão é a hora em que você vai identificar aquilo que você marcou e você vai abrir um comando no seu cérebro de acesso a todo aquele conteúdo. Acreditem, daí a marcação vai fazer sentido para você e vai se tornar imprescindível para o acesso do conhecimento que você está solidificando ou já solidificou, né? Olha só, existe um mapa de como estudar a lei seca, tá? Para ajudar vocês nesse processo, nós do CERS temos aqui uma dica de ouro, né? Como se tudo que eu falei aqui, né, como eu mesmo disse, era padrão ouro, agora outra dica de ouro é essa dica de ouro. Nós possibilitamos e dizemos para vocês quais são os pontos fundamentais cobrados na banca. O que o concurso da Defensoria do Estado tal gosta de cobrar. O que determinado examinador tem por preferência cobrar. Qual o índice de incidência de determinado ponto nas provas, nas últimas provas da Defensoria daquele Estado ou da Defensoria Federal. Um exemplo seriam os dispositivos, né? Tomemos aqui, por exemplo, a Constituição. Existem aí índices que demonstram que determinados artigos nunca caíram. Artigos da Constituição nunca foram cobrados. E, ao revés, nós temos demonstrações de incisos do próprio artigo 5º que nunca foram cobrados e outros que são sempre cobrados, ou em 80% dos concursos foram cobrados. Isso é o que nós, aqui do CERS, temos e enaltecemos para vocês, temos enaltecido e enaltecemos para vocês no decorrer das aulas. Por isso é importante você estar com um bom time, uma boa equipe, rumo à sua preparação. Uma equipe que esteja se debruçando sobre esses
estudos sobre essas especificidades, porque isso te facilita, isso te dá segurança, isso te dá tranquilidade. Querem um exemplo? Olha só, se nós pegarmos o artigo 5º da Constituição da República, a probabilidade de se cair, por exemplo, o inciso 57 nas últimas provas é quase próximo a 10%. Ao revés, o inciso 45, a probabilidade dele cair é muito maior, de 30% a 50%. E o que eu quero dizer para vocês, que é para vocês se tranquilizarem, porque nós, professores, estaremos sempre, a equipe vocês conhecem, estão com os melhores, estaremos sempre trazendo para vocês e fazendo explanações de que isso é muito cobrado, ou enalteceremos o posicionamento da instituição que seja diferente e é o posicionamento cobrado para vocês fazerem essas anotações, esses grifos, esses marcos nos seus estudos. Então tá aí as principais dicas que eu queria trazer para vocês para o estudo da lei seca. Espero que eu tenha ajudado, espero que isso faça diferença na sua vida e eu tô aqui junto com vocês para tirar qualquer dúvida. Estamos aí, espero que vocês sigam isso, se organizem. Qualquer dificuldade, eu tô a cada 15 dias, nos sábados de manhã, por volta das 10 horas, ao vivo, para ajudá-los aqui no CERS. Valeu, muito obrigado pela atenção, seguimos juntos.